Rádio e TV Câmara, Acervo Catanduva, entrevistas com personalidades, com gente que faz parte da história da cidade. E hoje em nosso estúdio, com muito prazer, recebemos o professor Sérgio Luiz de Paiva Boninelli, que é pesquisador, professor de História, aposentado, e diretor responsável do Museu Padre Albino, da Fundação Padre Albino. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem. Bom dia. Agradecemos aqui em nome do presidente da Câmara, o vereador Marcos Cripa, da nossa área de comunicação social, por você ter aceito o nosso convite para essa entrevista para o nosso Acervo Catanduva. Obrigado pela oportunidade. O nome está correto? Certo? Sérgio Luiz de Paiva Boninelli. E o Luiz com Z, porque é dos antigos ainda. Eu acertei então, coloquei com Z. Profissão atual? Diretor do Museu Padre Albino. Museu Padre Albino, que pertence à Fundação. Pertence. É um dos departamentos da Fundação Padre Albino. Me diga uma coisa, você tem filhos? 3 filhos. 2 casados, um neto e um ainda solteiro. 2 são médicos e um é bancário. Então acho que você tem um filho médico aqui em Catanduva? Não, aqui de Catanduva é primo. Boninelli. José Adelfo, é dermatologista, é primo. Meu filho mais velho, Fabrício, ele é pediatra e reside em São José do Rio Preto. O mais novo, Márcio, está em Sorocaba e é médico nefrologista. E o do meio, Maurício, ele é bancário na nossa Caixa em São José do Rio Preto. A esposa? Minha esposa, Terezinha, também professora, e agora a profissão de avó. É interessante, né? Avô e avó, não deixa de ser uma profissão, né? Com certeza. Netinho com 7 anos quase. Hoje é muita coisa, né? Os avós têm que ajudar também. Os seus filhos todos nasceram aqui em Catanduva? São nascidos, os 3 em Catanduva. Você também? Eu nasci em Pindorama, mais precisamente em Jacaúna, em 17 de novembro de 1942. 42, você... 66 anos. 66 anos. Tá novo, né? Mas você veio para cá novo. Olha, eu nasci, vamos dizer assim, num por acaso, lá na fazenda do meu avô, o tempo das parteiras ainda, né? Porque Jacaúna é uma fazenda, lugarejo, né? Era um bairro de Pindorama, né? Mas eu nasci na fazenda de meu avô. Nessa altura, meu pai e minha mãe, eles moravam em Paraíso. Meu pai é alfaiate, minha mãe é professora. E lá em Paraíso eu fiquei por 4 anos. Depois minha mãe se transferiu como professora para Tabapuã. Aí morei mais 4 anos em Tabapuã. Cheguei a fazer o primeiro ano no grupo escolar de lá. E em 1950, 51 nós viemos para Catanduva. Então dessa época que eu estou aqui em Catanduva. Então dessa época para cá que eu já me considero catanduvense. Porque você veio com 9 anos? Não, 7 para 8 anos. 7 para 8 anos, então faz praticamente 60, né? Você certeza. está em Catanduva. Ô Sérgio, você lembra da sua infância, sua adolescência, assim, alguma coisa, alguém que marcou essa fase da sua vida? Esse período? Com certeza, muita coisa. Vindo para Catanduva, nós fomos morar à Rua Brasil, 1471, entre as ruas Teresina e Olinda. Era o fim de Catanduva. Era o Decidão que ia lá para Vila Jucapido, que ia para Itajubi. Tudo terra ainda. E nessa época... Então, você morava entre a Teresina e a Olinda? Na rua? Na Rua Brasil. Na Brasil. Vizinho da antiga máquina do Guarese, né, que hoje é tudo... As únicas 2 casas, aliás, no quarteirão que ainda existem da mesma forma é a casa em que eu morava e a casa em que a minha avó morava, que era vizinha antes dela, em direção a Itajubi,
que hoje é um barzinho, é a casa possivelmente do dono do bar, bem no meio do quarteirão. Que tem um sapateiro ali. Exatamente, ali seria a casa da minha... Que tem um gaúcho, um sapateiro. Da minha avó, e a outra casa, que é o barzinho, inclusive, e depois a outra casa seria a minha casa, entre aspas, né? Isso foi nos mais ou menos de 51 a 50 e... Deixa eu ver, 54, por aí. Porque meu segundo ano de grupo foi feito no Paulo de Lima Correia, onde hoje é o edifício IASG, aqui na rua 13 de Maio. Ali era o Paulo de Lima? Era o Paulo de Lima. Eu ali eu fiz o segundo ano de grupo. Terceiro e quarto anos de grupo, eu fiz no curso primário Dom Lafayette, junto do pensionato Dom Lafayette. Fui da primeira turma. Que tem o prédio até hoje. Tem o prédio ali na esquina do Correio. Né? Saudoso Padre César, né? Exatamente. Você me perguntou da infância, não tem como escapar do Padre César, da Missa das 9, cineminha, do Cinepenca. Cinepenca, eu fui baleiro no Cinepenca. Aquela balinha paulistinha? Né? Da Paulistinha e a Toff e outras balachitas, né? As cadeiras de madeira no cinema. Exatamente, o Cinepenca, o saudoso Cinepenca. Então, aí entra também os chamados os marianinhos da época. E aí começa a minha jornada esportista como jogador de ping-pong. Que vem até hoje. Você foi atleta, né, de ping-pong. Durante né? muito tempo, pessoal. Que hoje ainda tem o ping-pong e o tênis de mesa, mas tem. Hoje, inclusive, está havendo uma certa mudança aí. Praticamente a turma que ainda existia do ping-pong está se desfazendo, vamos dizer assim, e se está tentando iniciar o tênis de mesa, que já entrou no Jore do ano passado. Dos Jogos dos Idosos. Que é o tênis de mesa. Como tênis de mesa. Então, porque acredito que por causa das regras. Entrou com tênis de mesa em virtude das regras. Sim, seguindo regras. Porque ping-pong, na verdade, a gente acabou descobrindo que praticamente só Catanduva que existia. Continuava existindo. Os aficionados continuavam funcionando. Que eu acho que é uma excelente coisa, né? Olha, porque além da profissão de cuidar de netos, você pode fazer esporte também. É um exercício. Você fala tanto nos exercícios nas suas colunas e a gente segue dessa maneira. 3 vezes por semana estamos pelo menos, né? 2 horas direto. Você sabe que enferruja, né? Com certeza. Enferruja mesmo. Então é interessante, o que marcou você, eu tenho lembrança disso também. E aí, bom, a gente tem que lembrar outras lembranças, né? Boas, Rio. Não, de Rio não. De Rio eu já nunca. De Rio posso lembrar assim. Não ia nadar escondido? Não, nunca fui de natação, nem de formigão e etc. Não. Mas com meu pai, muitas vezes eu fui pescar no Minguta. No Mingutinha ainda. Naquela época tinha peixe, né? Dava para pescar no Minguta ainda. Era mais largo um pouco. Não tenha dúvida. E as brincadeiras de sempre, né? Bolinha de gude, papagaio, carrinho de carretel, essas coisas, rodar arco. Que a meninada de hoje, infelizmente, não sabe, acho que nem o que é. Você está dizendo que marcou sua infância e tal, né? O cinema do Padre César, lá do Dom Lafayette, que eu acho que marcou na nossa faixa etária, não tenha dúvida. A maioria. Padre César com cineminha foi marca. Bolinha de gude era um vício terrível. Papagaio. Paulo de Lima marcou muita gente. O Barão do Rio Branco marcou muita gente. Eu marcou pensionato. Depois, continuando aí, desculpando, né? Chamava pensionato, é isso mesmo. Pensionato. Por incrível que pareça, para mim é tão difícil falar hoje Jesus adolescente, que é Dom Lafayette. Bom, e ginásio, foi no ginásio Catanduva, dos Irmãos Além, e escola normal particular de Catanduva, também dos Irmãos Além. Que coisa, era uma seriedade, o curso normal lá no Catanduva, não? E como estamos ainda vizinhos aí, o aniversário da cidade, né? A gente não pode esquecer da época, entre aspas, a rivalidade entre as escolas nos desfiles que se realizavam. Coisa boa. Rivalidade em uniforme, civismo, em bandas e fanfarras. E o civismo da época. E o civismo. Aquele professor Rangel tão saudoso também. Que tem a banda que leva o seu nome, né? Aí, que, não sei, marcaram também uma época. É interessante que naquela época a educação física você tinha
com o professor Arthur do Espírito Santo. Eu era com o professor Musa. Musa, Ivo Dalário, Dona Elba Francisquelli. A gente tinha aula de ordem unida em função dos desfiles Sim. que iriam acontecer no aniversário da cidade no 7 de setembro. E era obrigatório. As escolas eram obrigadas a desfilar. Principalmente. E interessante que eram obrigadas a desfilar, mas o pessoal ia por vontade, porque não queria deixar a outra passar à frente, né? Sentia orgulho também, né? De estar colaborando, participando. As festas 14 de abril, 7 de setembro sempre foram muito marcadas. E ainda como professor, durante muito tempo, esses desfiles eram realizados, programados, né? Como até hoje, imagino que ainda seja. Mas eu sinto hoje uma diferença muito grande, assim, a mesma obrigatoriedade com pesos diferentes. Os valores, pesos, os valores. Hoje o tal do civismo parece que já saiu de moda. Eu tenho uma certa filosofia que eu acho que o povo muda as gerações, não é? Sim. Mas o povo ele não pode esquecer nunca de ter, você que é um pesquisador na área de história principalmente, o povo não pode deixar de ter religião, não é? Sim. Fé, com certeza. Nunca. E política, nunca pode deixar de ter. Quem fala que não é político não sabe nem o que quer dizer política. Nós fazemos política social. Só de ser a favor é contra já está sendo político. Sendo político. Eu sou contra, não sou político, é político. Nós fazemos política social, nós fazemos política da boa vizinhança, fazemos política em casa com os filhos, sim, não é? Aqui eu tenho uma matéria que diz o seguinte: segundo Bolinelli, o Arraial do Cerradinho, primeiro nome dado ao vilarejo que deu origem a Catanduva. Então, veja bem, eu estou até tocando nesse assunto porque eu sei que você pesquisou muito, não é? E Catanduva completou essa semana 91 anos. De município. De município. Aqui está dizendo Caatadiba, né? Catanduva. Do Tupi-Guarani, quer dizer mato rasteiro, áspero, rústico, Catanduva, é isso? É isso mesmo. E você diz aqui interessante, da chegada da Estrada de Ferro em 1910. 1º de maio de 1910 foi inaugurada a estação da Estrada de Ferro São Paulo Norte, depois Estrada de Ferro Araraquara, em direção a Rio Preto, que só chega lá em 1912. Então, em 1910, inaugurou aqui. Aqui em Catanduva. Rio Preto, 1912. Então, nós antecedemos São José do Rio Preto. Quase 2 anos ficou aqui como seria um fim de linha, enquanto se construía em direção a Rio Preto. E é exatamente esta chegada da Estrada de Ferro que vai dar, naquela época, que em 1910 Catanduva já era Vila Adolfo, desde 1909 já era Vila Adolfo. Vila Distrito, Adolfo, né? Recebeu o nome de Vila Adolfo. Em homenagem a um político importante de Rio Preto da época, né? Então pertencia, ou melhor, a parte, vamos dizer assim, do Rio São Domingos para o centro pertencia a Rio Preto, porque o Higienópolis aqui, São Francisco, outro lado do rio, pertencia a Monte Alto, Jabuticabal, esses lados. Eram duas. O São Domingos era divisor. O Rio São Domingos, ele era exatamente onde é hoje. Exatamente onde é hoje. Essa é uma questão que é interessante, porque as duas praças não eram para cá do rio? Não, é a mesma, a colocação é essa mesmo. É essa mesmo. Eu durante muito tempo ouvi, passei adiante e hoje eu tenho que retificar, já retifiquei aí nos estudos que eu andei fazendo. Corrigir os dados, né? Por um mapa mesmo, que existe no Museu Pedro Toledo, existe lá uma cópia no Museu Padre Albino, que é o mapa de 1919-1920, que é um mapa da retificação do rio. Retificação do rio no seguinte tempo, porque a gente sempre ouviu que o rio, o caminho dele seria o normal, a Rua Paraíba, porque quando dá enchente, é o primeiro lugar que enche lá. É a Rua Paraíba. Não é. O caminho dele é exatamente esse. Só que o rio, vindo lá do conjunto esportivo até chegar lá pela rodoviária, era tudo em meandros, era um rio, como é que eu vou falar? Era um córrego aí, com muitos meandros. Todo o Parque das Américas era um brejão só. Era um brejão.
tanto que quando a estrada de ferro chega aqui em Catanduva, em 1910, né, 10. começa 10 aí, todo esse pátio aqui da estrada de ferro, a rua mais próxima, a casa mais próxima seria o Clube 7 de Setembro, na esquina da Paraíba com a Brasil. Que Antiga hoje, Casa Fácil. Antiga Casa Fácil, para ficar mais fácil ali pertinho do Banespa, Santander Banespa, né? Então todo esse espaço era brejo. Então, logicamente, existia o caminho natural do rio, não tinha ponte, não tinha nem como fazer a ponte ainda aí, então ia colocando tábuas, passar por cima de tábuas, as pinguelas, famosas pinguelas. Ponte de madeira, pinguela, né? Pinguelas, mas não passava carroça. Carro pessoas. Praticamente ainda quase não tinha, né? Então, mas era carroças mesmo. Bom, então esse mapa que a gente tem lá de 1919 e 20 foi a época da retificação do rio. Se você pensar em 1919 e 20, já era município, né? Então, aqui está dizendo em 1917, 14 de novembro 14 de novembro de 1917, teve uma lei que aprova a criação do município. 1564, essa lei, que aí passou a ser município de Catanduva. Que foi instalado no 14 de abril. 14 de abril. Ou seja, Catanduva, por lei, é no 17 de novembro, mas para valer mesmo com a instalação, Catanduva passa a chamar Catanduva no 14 de abril. Antes de 1918, que foi uma solenidade realizada nesse Clube 7 de Setembro. No Clube 7 de Setembro. Como em 1920 depois foi instalado aí a comarca de Catanduva. Em 1920? A comarca de Catanduva. Também foi instalada nesse mesmo prédio aí. Você vê que interessante, né? Em 1920 foi instalada a comarca e em 1920 foi a data do início e término das obras da Igreja Matriz de São Domingos? Não. Que ela começou em 1919? Não, o término é por volta de 1925. 25. O início é mais ou menos 19 e o término 25. 1920. O Padre Albino chega aqui em Catanduva no dia 28 de abril de 1918, 14 dias após a instalação do município. Que coisa interessante, né? Realmente você diz o seguinte: historiador é muito para mim. Não mas a pessoa que conta a história é um historiador, né? Eu tinha aula com o professor Pascoal Turato. Ele era um historiador. Pascoal Turato é muito diferente de um pesquisador daquele. Que coisa, ele dava uma aula. Infelizmente, essa é uma perda que Catanduva ainda... Irreparável. Olha, eu não sei se é irreparável, acho que ainda tem como resgatar alguma coisa, basta boa vontade, não vou nem falar de quem, mas boa vontade. Não, mas você veja bem, tentar resgatar esse material do Pascoal Turato que deve estar ainda aqui em Catanduva. Você está aqui no Acervo Catanduva e aqui é uma casa de leis. Um homem com o seu conhecimento, com a sua cultura, pode sugerir, não é? Para que nós temos os vereadores, para que eles possam, algum deles se interessar e tentar resgatar. Então vamos deixar a sugestão como sugestão. Sugestão, lógico. Não vou me lembrar quando foi o falecimento do professor Pascoal Turato, deve ter sido 2002, 2000, eu não lembro, 2002, mais ou menos, não me recordo também. E logo após o falecimento dele, a própria família acabou se desfazendo lá daquele seu famoso museu paleontológico, que continha não somente peças paleontológicas de toda a nossa região, porque ele foi um professor que se dedicou muito ao estudo da história regional, como também muitos escritos sobre a história regional. O famoso livro da história regional do professor Pascoal Turato, durante tantos anos proclamado e tal coisa, eu pelo menos nunca li nada sobre, a não ser as notícias que ele colocava no jornal A Cidade, na revista Feiticeira. E, bom, mas o seu acervo acabou sendo vendido pela família, que não tinha condições de manter aquilo lá. Ao que eu soube, foi vendido para uma firma de italianos que deveria colocar uma sala específica em Termas de Ibirá, que iam fazer um parque ecológico. E parece que até hoje o negócio lá está enroscado, não deu certo. E esse grupo de italianos
ao que me parece, ao que me consta, não estou nem falando se é ou se não é, mas ao que me consta, é o mesmo que construiu aquele prédio além do Emílio Carlos. E com certeza eles ainda são os proprietários desse acervo, né? Então, onde está, como está, a condição, não sei. Aquilo lá, logicamente, eles pagaram um preço por aquilo. E, logicamente, talvez vão querer um mesmo preço, ou quem sabe um ágio em cima, para ter de volta. Ou se não for... Ou então entrar em contato para ver como pode, eles possam fazer alguma coisa por aqui em Catanduva. Porque esse é um infelizmente que eu falei lá no começo, é que o professor Pascoal Turato, pelo menos em conversas que eu tive com ele oferecia o seu museu a troco de uma sala para ser colocado, a troco de ele ficar ali como funcionário, recebendo alguma coisa da prefeitura para poder instruir um jovem, alguns jovens, para que pudesse dar continuação. Porque eu não sei quem é que entende de paleontologia aqui em Catanduva, não sei, possivelmente tenha. Mas se tivesse isso acontecido lá para trás, com tantos prefeitos que passaram, e tantas câmaras também, né, que passaram, e tantos interessados que passaram, e o acervo foi perdido. Perdido em termos, talvez possa ser resgatado. Então fica a sugestão, já que você pediu. Porque, lógico, não custa tentar verificar, fazer uma pesquisa, ver que situação que está, e tentar colocar isso em Catanduva, dar o nome dele. Eu acredito e acho também. Porque, pelo que eu também, em conversas com eles, em visitas que eu fiz lá, à chácara dele, ele mantinha uma correspondência, isso os jornais, a cidade, muitas colunas que ele escreveu, diz isso aí, correspondências internacionais, contando sobre as suas descobertas e recebendo as informações de outros locais que ele estava certo nas suas descobertas. Então, não pode ser perdido isso. Não, acho que tem que resgatar, sim. Você também, Sérgio, fez parte de um clube filatélico e numismático de Catanduva. E esse clube durou, ele ainda 32 existe. Anos. Durou 32 anos. Vocês faziam coleção de selos? Então, o Clube Filatélico e Numismático de Catanduva ele foi fundado dia 14 de março de 1975, durante uma exposição que acontecia ali na Galeria de Frank, com alguns ajuntadores de selo daqui de Catanduva e o pessoal de Ribeirão Preto. Catanduva pertencia à diretoria regional de Ribeirão Preto, que veio aqui para fazer um lançamento de selo. Naquele momento, assim, por uma sugestão de uma das moças lá de Ribeirão Preto, no estalo, eu costumo sempre escrevi isso, que no estalo foi fundado o Clube Filatélico e Numismático de Catanduva. E na hora se formou a diretoria provisória. Presidente, senhor Mário Seguese, que é o dono do Engenho Santo Mário, que para mim o Engenho Santo Mário como Museu da Cachaça é o ponto turístico mais importante de Catanduva atualmente. Museu da Cachaça? Sim, Museu da Cachaça. Ele, como era o colecionador mais entendido na época, ficou sendo presidente. O agente do Correio, o senhor Francisco Scarparo, como agente do Correio, ficou sendo vice-presidente. E eu, como estava lá, como um daqueles juntadores de selo, e era professor, o único que estava com uma folha de papel e uma caneta na época, fui o secretário que fez a ata de fundação do clube. E esse clube durou até 2007, até maio de 2007, quando por motivos aí de dívidas, inclusive com a prefeitura, precisou encerrar atividades. E por incrível que pareça, na reunião de encerramento, 32 anos depois, lá estamos, o seu Mário Seguese e eu ainda fazendo parte da diretoria. Só o seu Francisco que não? O seu Francisco como agente do Correio, depois ele foi transferido para outras cidades, então não sei, mas dos iniciantes... Vocês ainda estavam no encerramento? No encerramento. Após 32 anos? 32 anos. A gente se reuniu em muitos lugares. Esse clube, ele foi declarado de utilidade pública municipal e vagou por muitos espaços cedidos pela prefeitura.
O último, inclusive, foi essa linha do relógio lá da estação. O Clube Filatélico e Numismático de Catanduva divulgou Catanduva nesse tempo todo, através do boletim que a gente fazia lá, chamado Divulgando, no Brasil inteiro. Participamos de exposições no Brasil inteiro, no exterior. A gente manteve coluna nos jornais aqui falando sobre filateria, numismática, e Catanduva mesmo quase não o conheceu. A maior parte dos associados que a gente tinha eram sócios correspondentes do Brasil inteiro. E, infelizmente, fechou, parou. Que coisa, hein? Cultura, né? Eu costumo dizer que foi mais uma página de cultura que foi arrancada da nossa história. Você fala isso com pesar e uma grande, dor muito né? grande, porque não podia ter terminado. Ô Sérgio, você hoje, não é, como professor aposentado, exerce uma função de diretor responsável do Museu Padre Albino. Isso. E a gente sabe que homens e pessoas importantes fizeram parte da história de Catanduva. José Antônio Borelli foi um dos grandes políticos, o Antônio Stocco, um dos grandes políticos, e evidentemente uma personagem, uma pessoa que você já disse que ele chegou em Catanduva alguns dias após 14 dias. 14 dias após. Foi dia 28 o de Monsenhor abril. Padre Albino, que você hoje poderia até dizer alguma coisa, que o museu foi criado dia 28 de maio de 1997. Exatamente. O que representa para esse museu? Funciona na esquina da Rua Belém com a Rua Ceará. Com a Ceará. Eu gostaria que você dissesse a visitação se é aberta, a fundação, como é que surgiu isso e se você teve contato, convivência com o Monsenhor Albino. Bem, então vamos começar mais com o Monsenhor Albino, né? Eu conheci o Monsenhor Albino, logicamente, mas a minha convivência, assim, como a gente costuma dizer assim, de conversa, quase nada. O Padre Albino, ele foi muito amigo, assim, dos meus tios, lá da Relojoaria Brasil, Dario, Bolinelli. Que existe até hoje, né? Existe até hoje. Frente à Igreja Matriz. Frente à igreja. E meu pai, né? Porque eles foram marianos durante muito tempo. Meu pai chegou a ser presidente da congregação mariana e meus tios eram frequentadores também da congregação durante. Então, eles tiveram uma convivência maior com o Padre Albino. Eles chegaram a fazer as famosas visitas com o Padre Albino aí para sítio, fazenda. A capela... ia na carroça, né? Ia do jeito que dava. Né? Carroça ônibus, jipe, caminhãozinho, carro particular, se coisa era pertinho aqui, a pé, do jeito que dava. Meu tio Dario, por exemplo, foi um dos que ajudaram, inclusive, na construção lá da capela Nossa Senhora Aparecida, lá do quilômetro 7, né? E porque as fazendas desse lado aí de Itajubi praticamente ficavam meio por conta deles também, né? Parte de catequese, com tantos outros marianos. Então, mas a minha particular convivência com o Padre Albino foi quase nada, era mais de frequentar participar das missas, né? Confissões, inclusive em pequeno ainda era meio complicado, porque ou você confessava com o Padre Albino ou com os padres italianos. Então, do Padre Albino com aquele português enrolado, às vezes ficava mais fácil confessar, por exemplo, com o Padre José Valsani, que todo mundo tinha um medão danado dele, mas uma pessoa mais... Jeito de bravo. Não, jeito só, mas quem conviveu com ele, como eu convivi depois no grupo de poesia Guilherme de Almeida, era uma das pessoas mais cultas cabelo da época. Cortado, escovão. Então, né? O tipo físico dele, né, a meninada em especial, comparando com o Padre César, eram os avessos, né? Totalmente diferente. Então a minha participação foi com o Padre Albino direto, foi muito, muito respeito, muito pequena. A minha convivência foi mesmo com os padres doutrinários. Eu gostava das missas que ele rezava na Rua Maranhão, na capela. Sim, na capela. O final da vida dele foi praticamente lá.
As missas em latim, que coisa linda que era, né? Foi a época dele é ainda a época das missas em latim. Quando já começa o Padre Silvio, é exatamente a mudança, depois Vaticano II, né? Com o vernáculo, já com os folhetos, aí todo mundo entendendo pelo menos o que estava acontecendo. Estava repetindo, né? O que estava, né? Porque a maioria eu não sei, eu tinha muito prazer em assistir uma missa daquela forma. A gente até em latim você conseguia decorar todo. Eu, como fui um pequeno sacristão não, como é que foi um coroinha durante pouquíssimo tempo, você tinha que decorar aquilo de trás para frente, né? Então, mas ficava muito mais no decoreba. Depois que passa para o vernáculo é que você vai entender o que você estava falando na tradução, né? O que você falou tanto tempo, repetiu tanto tempo. Bom, você me perguntou sobre. E aí surgiu o interesse desse museu. Parece que o professor Brasil Procópio de Oliveira também teve uma influência muito grande. Que foi professor de história também, né? O professor de história é uma das pessoas mais importantes no tempo também da pesquisa aqui em Catanduva. Não tem como. O professor Brasil faz parte dessa história Brasil de Catanduva. Procópio de Oliveira, Procópio de Oliveira. Mas aconteceu o seguinte, na época em que o Dr. Albino Couto que é mais ou menos essa época aí, até 97, era o presidente da diretoria administrativa da Fundação Padre Albino, e o museu estava funcionando no prédio do atual Colégio Catanduva, lá na Vila Guzo, né? E o colégio funcionava ainda no São Francisco, lá onde hoje é a FAECA, do lado da Rua Marília. E a FAECA precisava aumentar seu espaço, então Catanduva tinha que saiu lá para a sua escola atual na Vila Guzo. E E aí a medicina saiu daí e foi para lá. A medicina já tinha saído desde 82. Mas tinha salas aí, né? Não, estava o ERSA funcionando lá. É verdade. Que era o ERSA, Estado, estava funcionando. Escritório Regional de Saúde. Exatamente. E o salão maior lá estava sendo ocupado pelo museu. E na inauguração da escola lá naquele local, Colégio Catanduva, que então foi comecinho de 96, se não me falha a memória, e o museu ali do lado, na conversa ali surgiu, mas por que esse museu aqui, que tem tanta coisa do Padre Albino, e não pode ter um museu só para o Padre Albino? E daquela conversa se formou uma comissão que foi integrada, tendo o seu Fábio Bauab como presidente, o professor Nelson Martins, que na época ainda era gerente do SESC, como secretário, o alemão Bento Salles como membro, e os três faziam parte lá da diretoria da Fundação Padre Albino. E como convidados, o professor Brasil Procópio e eu. Se perguntar por quê, não vou saber, mas fomos convidados. E se valeria a pena, né, se montar um museu para homenagear o Padre Albino. E muitas reuniões nós fizemos lá no SESC, praticamente quase um ano inteiro, para chegarmos à conclusão que realmente valia a pena, porque se precisava pensar, né, se ia ter material, se não ia ter, o que podia ter lá dentro. Até colher esse material. E onde ser colocado. Bom, então a nossa ideia foi exatamente essa, de que valia a pena, tanto que aí no 28 de maio a diretoria aprova, o Conselho de Curadores da Fundação aprova a criação do Museu Padre Albino. 28 de maio de 1997. No dia 2 de junho, a Fundação nos contratou ao professor Brasil Procópio como diretor e eu, Sérgio, como assistente técnico administrativo. Dois, contratados como diretor e assistente técnico administrativo do Museu Padre Albino, que tinha exatamente 2 peças, nós dois. O museu tinha 2 peças, o diretor e o assistente, tinha 0 peças. Aí vocês começaram. 0 peças. Aí começa a maratona. E atrás desse acervo de peças. Que se poderia começar a dúvida, o que é que pode, o que é que serve, o que é que vale a pena, onde é que se procura,
Olha, andamos como, a gente dizia na época, andamos como par de vaso aí para essas ruas da cidade, adoidado, né? Aí pela vizinhança toda. E aos pouquinhos nós fomos conseguindo. Coisas que a gente tinha em casa já guardado, eu, Brasil e outras pessoas, fomos juntando. Lá no Colégio Catanduva nos ofereceram uma salinha para ir guardando. E o museu só foi mesmo inaugurado no mesmo prédio onde ele está hoje, só que era nos fundos, porque à frente funcionava a sede da Fundação Padre Albino. Recursos Humanos. Então nós fomos na parte ali, dos fundos, ou seja, onde hoje é o Bazar da Pichincha, do Recanto Monsenhor Albino, naquela salinha do fundo é que se instalou o museu. Só que a entrada, inclusive, era pela rua Ceará. Ceará. Eu estou vendo a foto aqui. Você sabe que ali foi residência de um juiz de direito aqui, de Catanduva. Doutor Fausto, doutor. Eu estudei com o filho dele. Era uma casa bonita, essa casa. Não, essa casa, lá na escada tem a data, é de 1926, a mesma época em que começa a funcionar o Hospital Padre Albino. Uma casa bonita. Então a casa foi construída, se não me engano, pela família... esqueci o nome. Me falhou. Mas foi consultório médico, foi delegacia de ensino, foi a Casa das Irmãs, foi a sede da fundação e mais alguma coisa. Inclusive, então, esse juiz de direito, essa família, quando o filho dele estudou comigo, não me recordo, eles mudaram, porque evidentemente ele deve ter ido para outra instância, e aí passou a ser delegacia, não é? Mas é um local, pode ser visitado por qualquer pessoa, então, não tem taxa nenhuma. Não, só para completar você o histórico conquistar as peças. Então, quando a gente já achou que estava com um número suficiente, o museu foi inaugurado no dia 14 de setembro de 1999. 14 de setembro de 99. Foi inaugurado o museu em 5 pequenas salas do fundo com material que a gente tinha conseguido. 14 de setembro? 14 de setembro de 99. Que em setembro, nesse período aí, se comemora sempre a Semana Monsenhor Albino. Né? Ah, evidente, de 14 a 19, né? É que faz a Semana Monsenhor Albino. Porque o Padre Albino nasceu no 21 de setembro e morreu no 19 de setembro. Né? Então, veja bem, em 2002, no dia 16 de setembro de 2002, foi o museu reinaugurado, vindo para a parte da frente, aí sim com a entrada pela Rua Belém, também em outra semana no Monsenhor Albino. Então, 2002, dia 16 de setembro. Ou seja, o museu agora em setembro estará completando 10 anos de instalação. Ah, então o museu completa 10 anos agora de instalação. Que coisa, né? Parece que foi ontem. A gente que conheceu o Monsenhor Albino, não sou eu quem digo, e também acho que nem você, mas a história diz que ele foi o maior benemérito da cidade. Carlos Machado, um dos grandes nomes também de nossa cidade, né? Vereador, em alguma vez aí ele escreveu ou disse na Câmara que foi o melhor prefeito que Catanduva teve até hoje. Foi o Padre Albino. Sem ter sido nada de político. Aliás, ele era um político de todos os lados, porque ele tinha que pedir para todo mundo. Porque ele foi responsável por muitas obras sociais, educativas e de saúde. E a Fundação Padre Albino, ela mantém até hoje a filosofia dele, né? Do Monsenhor Albino. A gente, então, você perguntou lá, o museu, ele é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde, das 7 às 17. Às 17. Sem parar para almoço, porque lá está um rodízio de funcionários. E aos sábados, das 7 às 11 horas. A entrada é franca, o tipo existe um acompanhamento lá pelas várias salas que nós temos, 7 salas que nós temos. E não é só mais lembrando o Padre Albino, porque não tem como você dissociar a história do Padre Albino e suas realizações com a história de Catanduva. Não tem. Então lá, inclusive, a gente tem uma pequena sala que seria assim mais específica sobre Catanduva.
sobre a história de Um Catanduva. pedacinho da história de Catanduva, porque Catanduva, então, inclusive agora criada pela prefeitura, já tem os 5 museus que existiam, funcionando todos eles praticamente lá na Avenida São Domingos, lá no MIS, no Pedro Toledo. Hoje é um museu só, chamado Museu Municipal de Catanduva, que infelizmente, por enquanto, está em fase de possível reforma. Vai mexer, vai... Então, então a salinha nossa lá da Catanduva é pequena. Mas em qualquer sala que você entre lá para falar do Padre Albino, você está falando da história de Catanduva, né? E outra coisa, nesse museu, quando nós, professor Brasil e eu, professor Brasil, dois juntos, de comum acordo, nós colocamos nesse museu uma sala que normalmente não existe em outros museus, que é a sala que nós chamamos de imprensa e autores catanduvenses, onde nós temos coleções de jornais, revistas, boletins, informativo de qualquer, sendo de Catanduva, pode ser de escola, de igreja, de associação, do que seja, de mais ou menos 1930 para cá. Então, nesse acervo aí escrito, a gente tem uma grande parte da história de Catanduva, né? E além de autores catanduvenses, a gente tem mais de 100 autores catanduvenses com algum livro, alguma coisa. E lá é exatamente um local para pesquisa. Então, franqueado à pesquisa. A gente está sempre com gente de escola particular que seja para pesquisa. Pessoal de faculdade, para os famosos TCC. Os trabalhos lá que têm que ser feitos, né? Mas às vezes eles perguntam. Catanduva. Pode se dirigir ao museu, que tem material de pesquisa, principalmente da história da cidade, né? Nós já temos lá em separado, Magatti, cerca de, em pastas, com recortes de jornais, revistas, boletim, copiado à mão, máquina, do jeito que der, xerocado, pelo menos 130, 140 assuntos que merecem ser pesquisados, porque Catanduva, na verdade, ainda não tem uma história escrita, ela tem pedaços, partes da história escrita. O livro A História de Catanduva de A a Z, do professor Vicente Celso Qualia, que é de 2004, se não me engano, 2004, é o que nós temos. Alguém me pergunta, o que você acha desse livro? Eu falo, é o melhor e o incompleto que ainda tem em Catanduva. É o melhor porque praticamente só existe esse, né, dando informações mais amplas, formando aquela parte mesmo de biografias, mas tem muito assunto pelo meio da história de Catanduva que merecem estudos bem melhores e mais aprofundados. A gente lê alguma coisa, vê alguma coisa, né? Como essa matéria que eu tenho aqui, Catanduva em Dados, né? Ela diz algumas coisas da população, da vegetação, da economia, mas o que você diz assim, eu acho que cada item desse aí mereceria assim, um estudo profundo. Aprofundado. Quer dizer, você falou da Estrada de Ferro, né? 1910. Você falou do Rio. Então, cada é um tópico, é um assunto. Porque olhando as fotos antigamente, você vê, a gente sabe que era um pântano aqui. Sim, aí A gente sabe que até a Avenida Zé Nelson Machado, quando a gente ia nadar no Formiguinha, não tinha nada. Era da São Vicente de Paulo para lá, Vila Celso, mais nada. Então era um brejo, era o Hospital de Tuberculose, que hoje é a Faculdade de Medicina de Enfermagem. Ali é a EZEFI, que é a Educação Física, que é o ginásio esportivo. E evidentemente que na época de adolescente ou um pouco mais novo, e você disse uma coisa que me marcou aqui e ficou gravado. Do Rio para lá, o Higienópolis pertencia a Monte Alto. É isso? Vamos dizer assim, a margem direita do Rio, no meio de Monte Alto, e documentação quase toda em Jabuticabal. A margem esquerda pertencia a Rio Preto. Com a instalação do município, com a lei de instalação do município, é que as partes se juntam. Porque Catanduva, se você só de fechar o olho, você vê que a formação de Catanduva são três áreas distintas. Começa no São Francisco, um pedacinho aqui do Higienópolis e centro. Só que o centro da Paraíba, quer dizer, a estação, e depois da Paraíba para cima. O ponto mais pelas
fotos e dados que a gente vai observando, o ponto mais antigo da cidade deu-se onde exatamente? Na Rua Rio de Janeiro aqui? Olha, Na estação ou aqui no Parque das Américas? A história de Catanduva já começa complicada no seu início. Aquelas perguntas que para mim ainda não tem resposta. É quem chegou primeiro, né? Quais foram os primeiros moradores, etc. Por que o rio chama São Domingos e por que o padroeiro é São Domingos? Não tem resposta. Por enquanto não tem resposta. Então, a gente tem aqui, são duas fases diferentes. Documentalmente, Antônio Maximiliano Rodrigues, que fez a doação de 10 alqueires de terras ao patrimônio de São Domingos, é considerado como o fundador. Sem uma documentação, possivelmente ainda, a família Figueiredo teria chegado primeiro à região, porque as terras daqui pertenciam coisa de família lá dos Moreiros. Então, é que a primeira casa teria sido construída pelos Figueiredo na região aqui do São Francisco. Então, se os 10 alqueires foram, eu penso assim, se os 10 alqueires foram doados ao patrimônio de São Domingo, então já havia um São Domingo, então já tinha gente aqui. Então, essa é a minha maneira de, pelo menos minha lógica de pensar. Agora, por que São Domingos? Em Minas Gerais sempre teve lá uma certa devoção por esse santo. E os primeiros, tanto dos Rodrigues como dos Figueiredos e posteriormente como do Minguto também, a origem deles é Minas Gerais. Então deve ter trazido de lá essa lembrança aí de Minas Gerais. De Minas Gerais. Mas agora, uma batuta, quem, como? Eu não sei. É interessante, né? Eu estava vendo. Deixa eu só completar pode. Que a gente falou um pedacinho, depois mudamos de assunto, que o rio, o caminho dele não era a Rua Paraíba. O caminho dele é o caminho que ele tem hoje. Natural. Só que, para acabar com aquele brejo, essa área toda precisou ser aterrada. E ela foi aterrada. Depois foi plantado eucalipto. E na época do Dr. Varley, foi aterrada mais um pouco. Né, que já a própria praça que já existia foi aterrada mais um pouco. Bom, então se a parte aqui onde está a prefeitura, a Câmara e tudo mais, aqui o Parque das Américas, ele foi aterrado para tirar aquele brejo todo, é só dar um ameaço de chuva, onde é que a gente junta água? De onde que é o correio, aquele poço? O Parque das Américas. Que é na esquina da Rua Paraíba, e se der enchente o caminho vai ser natural. A vazão primeiro vai ser pela Rua Paraíba. Mas o caminho é esse mesmo. Por isso que foi necessário esse escoamento de água para que é mesmo, o primeiro ponto é ali, né? É ali, fez uma nuvem escura lá em cima, pode ver que ali já juntaram. Ô Sérgio, me diga uma coisa. Você falou da infância e agora em Catanduva, o que marcou assim a sua vida? Aqui na cidade de Catanduva. O que te marcou mais? Olha, são algumas coisas assim, vamos colocar um ponto que também foi bastante interessante, que eu acho, ainda tempo de juventude, o famoso footing, né? Ali na Praça da República. Quem que também não passou por ele, né? Eu digo que marcou porque a minha tia Terezinha, você conheceu ali? Acabei conhecendo ali. No footing. Terminando o curso normal aqui em Catanduva, eu fui estudar em Campinas, fui fazer meu curso de História em Campinas, que na época era o local mais próximo que tinha curso de História. Eu não sei porquê, aí já entra influência de professores, né? No meu caso, professor Nelson Siqueira, Nelson Alves de Siqueira, que foi meu professor de História, aquela influência, e eu acabei gostando da matéria e fui estudar em Campinas. Lá em Campinas, eu não sei porquê também, porque você me falou tanto aqui de pesquisa e tudo, no meu curso ele tinha 2 linhas, magistério e pesquisa. E logicamente, por necessidade de voltar para casa e tudo mais, eu tive que estar pelo magistério e acabei não perdendo um pouco essa questão linha da pesquisa. E
vamos dizer assim, na época, entre um pouquinho de aspas, né? Por sorte minha, assim que eu terminei meu curso em 1965, no dia 1º de março, que é quando começavam as aulas, eu consegui aulas em Pindorama e Itabapuã, curiosamente duas cidades onde eu tinha residido, né? Pindorama e Itabapuã. Posteriormente, prestando concurso, acabei escolhendo o ginásio estadual professor José de Oliveira Barreto, mais tarde me transferi para o Nicola, e vou dizer que você perguntou, Catanduva que te marcou, cada uma dessas escolas, para mim foram ótimas escolas, ótimos colegas, professores, alunos. Eu, quando eu escuto histórias dos alunos de hoje, me dá arrepio. Então eu consegui, não sei, formar boas amizades com alunos nessas escolas todas. Em Itabapuã, eu montei com os alunos de lá um jornalzinho mimeografado chamado Curumim. Itabapuã na época não tinha jornal, então passou a ser o jornal praticamente da escola e da cidade. Escola da cidade. No Oliveira Barreto, montei um outro jornalzinho chamado A Cola, que durou muito tempo, rivalizando-se com o Nicolino, que era o jornal do Nicola Mastrocola. Quando eu me transferi, né, do Oliveira Barreto para o Nicola, acabei dando continuidade ainda ao Nicolino. Então, meio de imprensa, assim, eu acabei sempre estando aí. Então, olha, isso foi uma coisa que me marcaram. E você junta com isso tudo o Clube Filatélico Numismático, foram 32 anos. Né? Marcou muito. De magistério foram 30. O Clube Filatélico 32. Do grupo de poesia, do qual fui também um dos fundadores, Guilherme de Almeida, junto com o Dr. Alci e os outros tantos da época, e do grupo inicial só o J. Machado, que ainda continua, né? Com a revista do grupo, que foram vários anos também. E colunas nos jornais, falando de filatelia, falando de trova, na Feiticeira, a revista Feiticeira, uma das melhores de Catanduva, com tantas revistas que a nossa cidade tem, eu ainda considero, pelo menos no museu para pesquisa, as duas melhores, o Século e a Feiticeira. É interessante. Você é uma pessoa que deveria estar escrevendo algum artigo em jornais. Deveria. Pelo menos como pesquisador e da história da cidade ou do museu, não é? Deveria. Não sei porque que você está afastado. Talvez seja falta de tempo, né? Esse é o principal. Não foi talvez por falta de tempo. Também não. Mas eu não parei, não. É interessante que você falou aí da revista Feiticeira. Foi onde também eu, a cada 3 meses, né, saiu a revista e a gente era um dos colaboradores sempre com algum artigo. Por incrível que pareça, meu primeiro artigo na Feiticeira foi Um Museu para Catanduva. Quando é que ia imaginar que ia virar você um ia dia estar hoje no museu, né? Um Museu para Catanduva. E depois foi a sequência. E o museu não sai, e agora o museu sai. Fiz uma série porque eu gostava dessas coisas assim, guardava, sempre juntava. E quando o museu foi realmente inaugurado em 69, fui um dos primeiros a levar alguma coisa para o Museu Pedro de Toledo, né? E acabei, por circunstância do museu, fazendo uma amizade muito grande com o professor Brasil Procópio, que durante muito tempo foi diretor do museu, que começou ali na Sociedade Italiana, né? Que é na Ítalo Brasileira, que era o antigo Clube dos Bancários, chamado, né? Que depois passa lá para o prédio, hoje FATEC, antes FAFICA, que foi prefeitura, ali, né? Então, que ficava lá na parte de cima, dificuldade. Depois no último andar. No último andar. Depois foi, quando ia ser inaugurado no governo do Dr. Varley, lá onde, na avenida, deu aquela famosa enchente de 83, que não chegou a ser inaugurado. Aí foi para o prédio ali da Praça da Independência, onde hoje é a sede da Cúria, do lado da Sociedade Espanhola. Depois vai lá para o ERSA, que é o Colégio Catanduva, para voltar para o MIS. Então, o Museu Pedro de Toledo também, e o Brasil passou, o professor Brasil passou esse tempo todo, e a gente estava sempre junto, fazendo exposições de filatelia, a gente estava sempre de acordo, estava sempre um ajudando ao outro. Então, a nossa amizade vem de muito tempo,
curiosamente também ele, professor de história, chegamos a lecionar em mesma escola e na hora do museu lá ficamos juntos. Infelizmente até 2003, dezembro de 2003, quando aquele acidente o vitimou. É interessante que as pessoas, às vezes, jornalistas ou imprensa, procuram para saber da história da cidade, né? Então a referência era o professor Brasil, sempre foi. 9 de julho, então. O MMDC, né? 9 de julho era o professor Brasil. Tinha os dados, as palestras. Hoje você, com você também. Eu acho que a cidade precisa de pessoas que saibam e contam e entendem a história da cidade. Então é por isso que nessa semana nós pensamos em você para vir aqui no estúdio. Porque veja bem, você disse do livro de A a Z. Sim, Catanduva de Asa, História de Catanduva. De Catanduva, do professor Coalha, já esteve aqui conosco, já contou a sua história. Ele precisa até voltar, porque é muito longa. Nossa, é história. Então, é essa pergunta que eu vou te fazer, como você, uma pessoa pesquisadora, um professor. O livro, não é? Você evidentemente está ali, você vai ver, vai folhear, vai... Nós participamos do livro. Eu, professor Brasil, tem um pedaço, uma parte do livro que é de pesquisa nossa, sobre o catolicismo em Catanduva. Tudo que tem lá foi uma pesquisa que nós fizemos assim durante um bom tempo. A gente costuma lembrar, né? O professor Brasil, ele se considerava, eu o considerava, porque ele era assim, um perfeccionista, né? Ele não publicava aquelas colunas deles que eram tão apreciadas se eu não tivesse mais muita certeza mesmo que aquilo, para não falar, imaginar coisas, né? Não soltar coisas. Então, quando quem for se basear no que ele escreveu, pode ter certeza que foi muito bem procurado e bem pesquisado. Então, a gente tem hora que muitos que vão fazer pesquisa lá no museu, a gente sente que joga um pouco as coisas, imagina as coisas, nem conhece direito, não correndo, sem tempo. A internet hoje, né? Parece que tudo está na internet. Uma das coisas que nós não temos lá no museu, pelo menos por enquanto, é Xerox e não colocamos ainda praticamente, digitalizamos esses negócios tudo na internet. Por quê? Porque, pelo menos por enquanto, é minha opinião. Se aluno você força a pesquisar, vai lá para fazer uma pesquisa, jornais, mesmo que eu fique junto, que eu oriente tudo, mas ele tem que pegar, ler, ver coisas diferentes para ver o que ele vai espremer daquilo lá para tirar uma coisa. Porque o puxar o pronto na internet, você está confiando exatamente naquilo que está lá, o que aquela pessoa colocou lá, e eu não sei. Então depende da credibilidade de quem colocou. Quando tem nome. Então, para o meu raciocínio da pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. Então, o que você achou da ideia do presidente da Câmara, o vereador Marcos Cripa, em fazer esse acervo? Com gente, pessoas da cidade, para falar da história exatamente. Eu tiro um negócio aqui, uma coisa de você, do Coalha outra, não é? Um pouco de cada um. Excelente. O que você achou disso? Excelente. Você tinha ideia do que era, não? Não, na verdade, na hora que você me convidou, mais ou menos eu imaginei que você fosse me perguntar coisas do museu, mais diretamente do museu, mas acabou extrapolando um pouco aí, no particular. Mas isso que vocês estão fazendo, quando primeira coisa, quando nós começamos a montar o Museu Padre Albino, que eu disse que a gente estava com 2 peças, nós dois, o que nós vamos fazer? Saímos andando pela cidade. A primeira coisa que nós exigimos da fundação, nós precisamos de uma câmera fotográfica. Não, de filmagem, uma câmera de filmagem. Porque a ideia primeira nossa era fazer entrevistas com pessoas que conviveram com o Padre Albino. E nós conseguimos fazer 49 entrevistas, que está lá no VHS, que felizmente nós já conseguimos passar inclusive para DVD. Nunca tinha nem visto uma câmera na frente, e fui ser lá o cameraman lá. Você falou da sua câmera aqui, estou dentro daquela lá.
para filmar, e o professor Brasil de entrevistador. Agora imagine o professor Brasil entrevistador, também minucioso, e pessoas. Gravamos 49 entrevistas. Que hoje fazem parte do acervo. Fazem parte do acervo, e muito do que a gente conta, fala sobre Padre Albino é porque alguém viveu, conviveu com ele, passou junto com ele. Então, você falou, cada um acrescentou um pouquinho naquela história que no dia a dia a gente conta também por lá. Como no acervo de quadros que nós temos lá, são 36 quadros que nós já temos, cada artista retratou um pedacinho da história. Então quem vem lá, vai até o museu, nesta sala chamada Pinacoteca, do primeiro ao último quadro ele tem a história inteirinha do Padre Albino. Interessante, então, do primeiro ao último quadro. Dá para contar a história inteirinha do Padre Albino. E tudo que ele fez, realizou em todos esses setores que você citou aí, assistencial, educativo, religioso, etc. Né? E que de certa maneira é a ideia do presidente Marcos Kripa, é o que vocês estão realizando aqui da entrevista, de cada um, na hora de pensar assim, vai sair um bom pedaço da história de Catanduva. Tirar um pouco de cada um para depois... porque cada um viveu um pedaço. Você disse, como é que foi sua infância, sua juventude e tal coisa, e cada um viveu um pedaço da cidade. Você falou do Formigão, eu no Formigão não fui. Não fui. Então, mas o meu caminho era outro, diferente. Mas eu fui jogar ping-pong e provavelmente você não foi. Não, mas era interessante. Era curva, formigão, formiguinha e desemboque. Onde encontra o São Domingos com o Minguta, né? Então, e era raro, porque... Eu já fui pescador do Minguta. Então, você foi pescador do Minguta. Mas era um rio, eu me recordo agora, você está dizendo Minguta, na rua Manaus, lá embaixo, eu tinha uma tia que morava lá na Manaus. A água era limpa, o bambuzal. Você pescava bagra ali, nadava ali, que era o Minguta. A gente descia ao Brasil na ponte que tem, né? Hoje é onde tem ali a Avenida Zé Nelson Machado, quando você desce a Manaus. Isso. Você indo pela Brasil entrava exatamente naquela nascente que vai cair no Mingutinha, naquele trechinho ali, à noite, com a lamparina nossa, aquela lata de óleo cortada com a vela dentro, né? Com a vela dentro. Então você ia lá e pescava por ali. Os mandis, né? Quanta ferroada de mandi. Nossa Senhora. Ô Sérgio, veja bem, então, até em nome do presidente, nós agradecemos muito a sua presença, foi extremamente interessante. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final, inclusive até convidando as pessoas, porque fica online a sua entrevista, todo mundo vai poder assistir, não é? Inclusive você vai receber um DVD de presente para que você assista. Vai fazer parte, inclusive, do acervo do museu. Do acervo do museu, evidentemente. Nós ficamos também imensamente felizes em poder entrevistar uma pessoa que pudesse falar alguma coisa da cidade, da Fundação Padre Albino, Monsenhor Albino, evidentemente, da sua história também. Então, eu agradeço pelo convite. É claro que eu fiquei meio temeroso no comecinho aqui, falei, o que será que ele vai me perguntar? Mas como da vida da gente é o dia, acabou sendo e está sendo dia a dia, né? Então, felizmente, deu para lembrar alguma coisa. Mas fica reforçado o convite que você já fez aos catanduvenses, e a gente recebe muitas pessoas também da região, que quem não conhece, quem não ouviu falar, quem não precisou de alguma coisa ligado a Padre Albino em Catanduva. Curiosamente, uma perguntinha para você, Magatti. Quantas homenagens você imagina que o Padre Albino já recebeu em Catanduva? Tendo o seu nome. Eu vou até reforçar o que você está dizendo. Quantas homenagens o Padre Albino recebeu em Catanduva no seu nome? Tendo o nome dele. O nome dele. A praça Monsenhor Albino, que tem o seu busto, o seu nome. O museu que a Fundação fez,
não é? Que em homenagem a ele, duas. Que eu me... Hospital. Esqueceu do hospital? O hospital. Você esqueceu que tem um cemitério chamado? Cemitério Monsenhor Albino, o hospital que é Santa Casa, mas é o Hospital Não, Padre Albino. O nome é Padre Albino Padre mesmo. Albino, era Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa foi quando ele... antes da inauguração, ao se organizar a Associação Beneficente de Catanduva em 1926, quando o hospital começa a funcionar para valer, a primeira diretoria e no estatuto da fundação lá, da Associação Beneficente, que passa mais tarde a ser a Fundação Padre Albino, estabelece que o nome é Hospital Padre Albino e não pode ser mudado. Em 1926. Desde 26. Apesar de à frente constar lá Santa Casa, porque de Misericórdia. Na construção está lá Santa Casa, mas o nome é que era Hospital inclusive um pedido dele, né? Que ele queria que funcionasse como Santa Casa. Sim, o funcionamento... Então vamos lá. Hospital Padre Albino, Museu Padre Albino, a Praça Monsenhor Albino, que tem o busto, a estátua. Nós falamos outra coisa. Cemitério Monsenhor Albino. O que mais? 5. Então vamos botar um pouquinho mais. Tem um livrinho chamado Por que tanto Padre Albino? Eu tenho um livro São amarelo com ele na capa. 84 homenagens que foram prestadas a ele, já aumentou, já deve estar chegando nos 90 já, homenagens que aparece o nome do Padre Albino, porque você tem que lembrar assim, Semana Monsenhor Albino, concurso Monsenhor Albino, isso, tem evidente. Avião que recebeu o nome do Monsenhor Albino, e campeonato de não sei o que do Padre Albino, e exposição de não sei o que, Monsenhor Albino. Então, essa foi uma das pesquisas que eu consegui fazer lá no museu. Quase 90. Tem quase 90. Menções como homenagem. Homenagem a Padre Albino. Assim, aquelas mais prováveis. Mas era uma pessoa extremamente querida, né? E tudo isso, e o título, porque tanto Padre Albino, porque é uma pessoa que visitou um museu, já no comecinho do museu, mas por que tem tanta coisa que chama Padre Albino? Ficou aquilo na cabeça, e então comecei a procurar os próprios livros. Tem a Caixa Econômica, que é federal da Agência da Rua Minas, o nome é Monsenhor Albino. Monsenhor Albino. Então, as homenagens realmente são... Eu fico feliz. Mas fica o convite aí, pessoal da cidade e região, a visitar o Museu Padre Albino de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 17, 5 da tarde. Sábado, das 7 às 11. Não só para visita, que vai ser visita monitorada, alguém tem sempre lá para explicar cada sala, cada detalhe, e para pesquisa, desde que o assunto seja Catanduva. E fica na rua Belém com a rua Ceará. 647, telefone 3522-4321, esquina com a rua Ceará. Eu acho que a Fundação Padre Albino pode sentir orgulho em manter e ter um museu como esse, retratando tudo da pessoa do Monsenhor Albino. Uma pessoa extremamente competente como você, como diretor responsável do museu. E você viu que a entrevista foi tranquila, não é? Esse é um dos objetivos da Câmara Municipal, do seu presidente, vereador Marcos Cripa, em trazer as pessoas para contar um pouco da sua vida e da história da cidade. Olha, você lembra que eu disse aqui no começo que o museu começou com 2 peças, hoje está naquela esquina, o espaço nosso hoje lá já está ficando bem restrito, mas eu gostaria também de convidar o pessoal que, quando possível, que também visitasse os outros museus de Catanduva. Na verdade, hoje o Museu Municipal de Catanduva, pelo menos assim que tiver, porque passa a ser importante, é importante. Lógico, a história, porque, a cultura faz parte da história. Ler é interessante porque se você pegar para ler a história de Catanduva, primeiro que você não vai ter muito local. Puxar a internet, vai dar um trabalho danado. Se você for visitar, lá você vai ter os monitores que vão te contar, lá você vai ficar sabendo. Não só no Padre Albino, como nos outros museus de Catanduva. Vale a pena, é bom, o catanduvense precisa sentir aquele orgulho da sua cidade. Nós estamos, infelizmente, numa época tão ruim de más notícias para a nossa cidade, mas não, a cidade é ótima, é boa, não é à toa que ela é chamada de cidade
feitiço, porque tem que enfeitiçar nós todos, começando de nós mesmos. A gente tem que acreditar em nós mesmos. Uma cidade boa, tranquila, que se vive muito mal. O nível de vida, a qualidade de vida ainda é tranquila, é considerada interior, uma cidade com 100 e poucos mil habitantes, não é? E pessoas que se respeitam e se conhecem. Sérgio, obrigado. Eu que agradeço. Então nós recebemos para mais uma entrevista em nosso estúdio da Rádio e TV Câmara, no Acervo Catanduva, Sérgio Luiz Bolinelli. Muito obrigado pela presença. Obrigado.